Amém. Vamos falar que a gente está dando início ao nosso culto, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, quero te agradecer, ó Deus, por mais uma vez estar aqui na tua casa, Pai. E nessa noite, Deus, o Senhor vem estar falando aos nossos corações, ó Deus. O Senhor vem estar nos usando, ó Pai. O Senhor vem estar no nosso meio, ó Deus, com o unção do teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão que adentrou os teus atos, ó Pai. Aqueles que ainda não chegaram, Senhor, que o Senhor possa estar apressando os passos, ó Pai, e que nesta noite, Deus, possamos te prestar um culto racional, ó Deus, e que a nossa vida possa estar entregue no teu altar, Pai. Fica conosco, é assim que eu oro e agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar de fé, irmãos. Vamos cantar o hino ao nosso Deus. Tem 2 ao 7. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, a paz do Senhor. Irmãos, por gentileza, abra a palavra do Senhor, o Salmo de número 51. A gente vai fazer a leitura apenas do versículo 10. Versículo 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, nós conhecemos a trajetória do Davi, nós sabemos que ele foi considerado o homem segundo o coração do Senhor,
ele está fazendo confissão de pecados. E olha a afirmação que ele faz ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, a palavra de Deus nos adverte que o nosso coração, muitas das vezes, é um coração enganoso. Enganoso por quê? Porque muitas das vezes a gente toma decisões achando que está certo por nós mesmos, mas na presença do Senhor, de acordo com a palavra e a misericórdia do Senhor, essas atitudes nossas nos levam, infelizmente, para a nossa ruína. Então, quando o rei Davi ele cometeu o adultério com Betseba, ele achava que estava certo, mas ao mesmo tempo que foi passado por aqueles dias, ele viu que o seu pecado consumia. Mas ele teve a coragem, a humildade de confessar seu pecado ao Senhor e declarar: cria em mim, ó Deus, o coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E hoje, meu irmão, esse versículo cabe a cada um de nós. Muitas das vezes, nosso coração é enganoso, porque muitas das vezes, como o prefeito Leonel falou nessa manhã, muitas das vezes nós tentamos servir a Deus por qualquer coisa banal na nossa vida cotidiana. E muitas das vezes nós procuramos o nosso bem-estar em primeiro lugar e deixando Deus no segundo plano. O rei Davi declara aqui um coração puro, um espírito inabalável. E nós, como igreja do Senhor Jesus, se nós queremos alcançar um coração puro e um espírito inabalável, nós temos que pedir muita misericórdia do Senhor e tomar decisões cabíveis somente a cada do Senhor, colocar em nosso coração, e não agir por impulso, por egoísmo, por raiva, ou achando que, não, eu vou fazer isso, mas depois eu procuro o Senhor. Nós sabemos que todo mundo procura um médico, procura um remédio, porque há algo errado no nosso corpo. E a gente não deve fazer o Senhor por esse motivo. Procurar por somente quando as coisas são ruins ou temporárias para cada um de nós. Nós devemos servir ao Senhor, tanto em tempo de alegria ou em tempo de choro. E dizer a Deus: Senhor, me dá um coração grato. Porque, meus irmãos, nós sabemos que nós vivemos nessa terra, nós estamos aqui hoje, graças à misericórdia do Senhor. E a começar de mim, que Deus crie cada um de nós esse coração puro, para que alcancemos um espírito inabalável. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, a esse Deus, com esse coração puro, espírito inabalável, dessa forma como que Deus ele vai aceitar o nosso louvor e a nossa adoração. Isso hoje é um convite, irmãos, que nós possamos estar nessa hora adorando e confessando ao nosso Deus, com a nossa língua. E certo que um dia todos os povos vão te confessar esse Jesus, todo joelho há de se dobrar. E hoje, irmãos, terceiro domingo missionário, então que os irmãos estejam lembrando, dos nossos missionários enviados, entre outras nações, em outros países, outros povos, e que eles possam ser alcançados pela misericórdia de Deus, e que nós possamos abençoá-los com a nossa oração, abençoá-los também com as nossas ofertas, e que eles possam ser esse atalaia do Senhor, que está levando a palavra do Senhor, e que o grande dia há de vir. Para esse dia vir, todo mundo tem que ouvir a palavra. Eles estão lá em missão, eles estão lá a serviço do nosso Jesus. Que nós, então, venhamos adorar esse Deus, exaltar Ele, louvor, glória e adoração. Amém, irmãos?
Irmãos, esse salmo que o nosso irmão acabou de ler, Davi também diz a Deus, pede a Deus pela presença dele, para estar e ele não seja privado de estar na presença de Deus. E que de forma nenhuma era para ele retirar o seu espírito dele. Ele viveu, presenciou o espírito do Senhor sendo retirado de Saul. E isso foi um choque muito grande, porque quando foi retirado esse espírito, o espírito maligno passou por ele. E ele não queria de forma nenhuma ficar sem estar na presença de Deus, porque aquilo era algo terrível, aquilo era algo terrível. E que nós, irmãos, possamos buscar a presença do nosso Deus, que nós possamos buscar estar com Ele, que nada, como o irmão colocou, que nada no mundo venha nos atrapalhar, nos achegar a Deus. E que, como ali, o Espírito ali representa a presença verdadeira, é a presença verdadeira na vida do rei que tomava, governava Israel. Nós temos a presença de Deus em nós. Hoje, o Espírito não mais nos abandona, estamos selados por Ele. Mas nós, cabe a nós, sairmos, nos movimentarmos, irmos, como Moisés foi até a sarça, quando ela falava, como ela brilhava, representando, simbolizando a presença de Deus. E que nós possamos ser atraídos pela presença de Deus e assim nos quebrantar, coração contrito, arrependido pelo pecado, mais uma vez, como o Salmo veio de encontro aqui a falar aos nossos corações, e assim o nosso louvor possa ser aceito em nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar. Sua glória,
que diante do nosso Deus nós nos apresentemos com santidade diante dele, que nós possamos ser a sua imagem, a sua semelhança, e por mais que o nosso caminho seja errado, que o nosso coração se quebrante para estar na presença dele. Venhamos. reconhecemos a soberania, reconhecemos, ó Pai, que teu amor, ó Pai, que é tão grande a ponto de dar seu único filho por nós. Ó
a ponto de dar o seu único filho para que nós pudéssemos ter remissão de nossos pecados, a ponto de adentrar os seus atos, ó Deus, com perdão de pecados, ó Deus, não por mérito nosso, mas sim porque o teu amor, o sangue de Jesus nos alcançou no amor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, ó Pai, de poder estar na tua presença, te louvando e exaltando, ó Deus, no teu santo nome, ó Pai. Porque esse desejo nosso, Pai, o qual acabamos de cantar, ó Deus, de estar, ó Pai, de ser a sua imagem, a sua semelhança, Pai, de estar, ó Pai, em santidade diante do Senhor, ó Deus, mergulhado, ó Pai, inteiramente na tua presença, Pai. Que o Senhor nunca tire esse desejo do nosso coração, ó Pai, e que sempre, ó Pai, nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, que a tua palavra diz que o Senhor não despreza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos colocou este Espírito, ó Deus, o teu Santo Espírito, ó Pai, para nos colocar nos certos caminhos do Senhor, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, de forma nenhuma, ó Pai, venha deixar-nos apagar este Espírito, ó Deus. E que sim, ó Pai, Ele sempre nos coloque diante do Senhor, ó Deus, com o coração quebrantado, humilhado, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa nos dar o perdão de nossos pecados, ó Deus, para que o Senhor possa nos ouvir, ó Pai, as nossas orações e petições, ó Deus, e que o Senhor possa aceitar, ó Deus, o nosso louvor, ó Deus, de parte de corações sinceros, ó Deus, e quebrantados diante do Senhor. Deus Santo, Deus querido, obrigado por o Senhor vem falando conosco, Deus, vem falando com a tua igreja, colocando cada vez mais nos teus caminhos, ó Deus. Pai, que o nosso coração esteja pronto a aceitar, ó Pai, a tua palavra, Deus. Esteja pronto, Pai, a cumprir, ó Pai, o teu desejo do teu coração. Obrigado por tudo, Deus. Continue, Deus, a falar aos nossos corações nesta noite, Deus. Que a tua igreja possa ser edificada, Deus, e que assim ela possa ser chamada e reconhecida como a tua igreja sobre essa face da terra, Deus. Obrigado por tudo, Deus, assim nós oramos. Em nome santo do nosso Jesus Cristo. Bem, irmãos, a igreja pode se sentar. Eu quero chamar as crianças para frente. Tem o aniversariante dessa semana, né? Nosso irmão André. Nós já oramos pela vida, vamos continuar, né? Mas vem aqui à frente para a gente estar mais uma vez orando pela sua vida, pela sua família. E, irmãos, avisos são de costume para todos os cultos, né? Tanto de quinta quanto no horário normal, de costume. Amém, irmãos? Vamos ouvir a por nós, Jesus. Soberano Deus e amantíssimo Pai, louvado e glorificado seja o nosso Santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Pai, primeiramente, ó Deus, eu quero Te agradecer, ó Deus, por todas as vezes que o Senhor atendeu as minhas petições, ó Pai. Todas as vezes o Senhor foi solícito, ó Pai, e sempre presente na minha vida. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todas as minhas faltas. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu venho pedir que o Senhor abençoe essas crianças, ó Pai. Senhor, derrame suas bênçãos sobre suas vidas, ó Deus, não só em seus coraçõezinhos, ó Pai, como também dos professores. Que o Senhor possa estar instruindo essas crianças e firmando os seus passos, ó Pai, para que elas não venham se desviar dos teus caminhos, ó Pai. Peço também pelo nosso irmão André, que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai, e que essas datas possam ser repetidas por muitos e muitos anos, e que ele possa estar cada vez mais firme no teu caminho. O Senhor abençoe esse culto, o Senhor abençoe o pregador, ó Deus, que possamos sair edificados e fortalecidos no teu caminho e na tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Pode falar as coisas pedidas, para frente, tomar lugar ao público, precisar lá nos nossos corações.
Deus, a cada domingo, a cada semana, ou a cada dia, que nós estudamos, nós aprendemos mais e mais, e traz um conhecimento muito grande para nós. O texto que no livro de Novo está lá no livro de Salmos, no capítulo 34. Livro de Salmos, capítulo 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Agradecei o Senhor comigo, e todos aonde exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os seus terrores. Contemplai e serei iluminados, e o vosso rosto jamais se olhará no chão. Clamou-se aflito o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os levizinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor têm nenhum desfaltado. Vinde, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que homem que amará mais a vida e que a longevidade para ver bem? Refreia tua língua do mal e os lábios do falar moralmente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha o alcançar. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e o salva de espírito oprimido. Muitos serão as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva de todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, ninguém será condenado. Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado por tua palavra, por Deus escutarmos nela, e podemos compreender o que o Senhor quer para nossas vidas, para edificação, para o cumprimento da tua palavra. Fique conosco, enquanto oramos. Amém. Irmãos, esse é o Salmo de Davi, um salmo muito profundo, um salmo de experiência muito boa, onde ele tem uma confiança, uma plenitude muito acordada por Deus, andando na presença de Deus, fazendo sempre a sua vontade. Mas se nós olharmos o título do salmo, se esses irmãos olharam, diz Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, por ele expulso e ele se foi. Se a gente olhar o contexto atrás, a gente fica perguntando: Davi amalucado? O que aconteceu com Davi? Para escrever um salmo desse, Davi amalucado? Mas se nós olharmos lá em 1 Samuel, nós sabemos que o povo de Israel foram libertos, ganharam a terra prometida, e ali ficaram sendo dirigidos por juízes. Depois começaram a pedir o perdão. E Deus ordenou o grande seu servo Samuel para que consagrasse ali
rei sobre Israel, a Saúl. E ele foi ungido, e se nós olharmos, está lá no capítulo 10 de 1 Samuel, ele foi ungido rei de Israel. E Saúl começou a governar muito bem o povo. Mas lá no capítulo 15, nós vemos que Saúl, pela sua desobediência a Deus, foi rejeitado. E Deus agora chama Samuel novamente: você vai agora à casa de Jessé e unge o filho de Jessé para ser juiz de Israel. E nós conhecemos a história que lá depois, no capítulo 16, Samuel unge Davi como rei de Israel. Lá no capítulo 17, Davi vem enfrenta Golias, que era dos filisteus, todo mundo se amedrontava. Ele faz aquele grande trabalho ali. E depois, quando eles retornam, as mulheres começaram a cantar: Saúl com seu exército feriu milhares, e Davi com seu exército 10 milhares. E houve ali uma grande inveja de Saúl sobre Davi. Davi já havia sido ungido para ser rei sobre Israel. E Saúl agora procura matar Davi. E Davi, sem condições, com medo, ele foge. E para onde Davi vai? Ele vai para Quis, que era rei em Gate. O rei Aquis era o mesmo que Abimeleque, e Gate era a capital dos filisteus. Davi, que havia confrontado os filisteus, matado Golias, e agora no seu desespero, se nós olharmos até em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 10 a 15, ele sai daquele desespero e vai sobre Abimeleque e pede uma arma. Ele não tinha. Abimeleque, que era Sacerão, falou: só tenho arma e você matou Golias. Ele pede e sai daquele desespero. E muitos estudiosos dizem que Davi saiu de uma fogueira e caiu numa brasa de fogo. Ele saiu do povo de Israel, que estava tão bem conceituado ali por causa da sugestão que ele foi ungido por Deus para ser de Israel. Mas com aquela perseguição, ele teve medo e foge. Ele vai para Gate, bem aqui que se recebe. E na mente do rei que disse força, ele enfrentou Golias, que é da nossa terra. Agora lá, Saúl está percebendo, perseguindo ele vem para cá, ele vai ser um dos nossos, vai ser forte para nós enfrentarmos com Israel. E depois os irmãos podem olhar em 1 Samuel, ele vai para lá, mas quando ele chega, ele é recebido pelo rei, Aquis, que tem depois seu sobrenome de Abimeleque, e ali Gate é a capital dos filisteus. E quando está ali, chega os soldados, o rei disse: você está cuidando desse homem? Esse homem lá fugiu do rei de Israel. Esse homem lá, quando ele chegou, o pessoal está dizendo que ele matou mais de 10 mil pessoas, ele é forte, e você está cuidando desse homem? E o rei foi naquela dúvida. E o medo de Davi foi tão grande que, se nós olharmos aqui no capítulo 3, o Salmo de Davi, quando fugiu amalucado na presença de Abimeleque, que é rei Aquis. Davi ficou naquela situação com medo. Volto para a terra, tem Saúl, aqui tem esse homem, pode vingar em mim. Então Saúl se sentiu de maluco. Começou a olhar todas as portas da cidade, todos os lugares que passavam, babavam na sua barba, naquela forma muito angustiada. Ele teve muito medo. Ele pegou porque ele fingiu que estava louco, doido naquela situação. Então o rei disse: já temos muito doido que nossa terra não nos embora. Foi quando ele foi mandado de volta para Israel. Mas aí, com medo de Saúl, ele vai
lá uma caverna, e ali ele se refugia naquela caverna, e ali ele escreve esse Salmo 34. E ele começa dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Bendirei o Senhor a todo tempo, a qualquer momento. Ele sabia que Deus estava com ele em qualquer lugar, em qualquer momento, e tinha que estar na presença de Deus, louvando constante, porque Deus tinha livrado da mão de Saul, tinha livrado da mão de Aquiles, tinha livrado da mão do exército ali de Deus. Ele agora está naquela caverna. E ali ele começa dizendo: bendirei o Senhor, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos, o louvor da nossa decisão a Deus está sempre nos meus lábios. Em muitos momentos da nossa vida, quando são as lutas, dificuldades, mas Deus quer o louvor, é algo para cada um de nós, reconhecendo a grandeza, tudo que Ele faz por nós no dia a dia. Nós temos que estar dando louvor e agradecimento a Deus por tantas coisas que Ele faz. Louvor. E por momentos, mais um momento de relevância, no hino de louvor do nosso Deus, nós temos que precisamos estar orando a Deus. Isso quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 61, verso 3, ele diz que nós precisamos ter vestes de louvor em vez de branco, uma coroa em vez de cinza, vestes de louvor em vez de branco. O profeta Isaías falando um pouco dela. Veste de louvor, nossa vida de louvor de Deus. O segundo versículo ele vai dizendo sobre a confiança em tempos difíceis. Quantas e quantas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, que para nós muitas vezes é disponível, mas o Senhor é presente no nosso caminho. Momento que às vezes não tem jeito, não tem solução. Seja de trabalho, seja de doença, seja de alguma coisa, mas Ele dá ao Senhor a confiança dele, Senhor. Quando nós buscamos, nós sentimos paz, nós delibamos na presença dele a cada momento. E eu penso que eu gosto muito de estar lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, que diz: o Senhor é o meu auxílio, que me poderá fazer glória. Então, no versículo 12, nós podemos ver que temos confiança no Senhor, nos dias difíceis e nas injustiças. Davi está sendo perseguido pela missão de outros homens, mas ele era um homem ungido por Deus já há muito tempo por Samuel. Ele sabia disso e por isso ele diz: louvor e confiança pelo nosso Deus lá no momento. E o versículo 3, se nós olharmos o versículo 1, 2 e 3, é uma confirmação real, que diz: engrandecei o Senhor comigo, momento de adorarmos, em todos os momentos alegres, momentos felizes, momentos de tristeza, de dor, de angústia, momentos que muitas vezes nós sentimos sós, precisamos ter a presença de irmãos para agradecer o Senhor Deus. E juntos glorificarmos a Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós em toda e qualquer situação. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 4, a parte dele diz: ele será engrandecido a Deus como fiz a terra. Engrandecei o Senhor comigo. Davi queria louvor, que sabia da confiança de Deus diante das injustiças, mas ele confiava em Deus de tudo que podia fazer, mas nesse momento ele queria agradecer a Deus. O Deus que livrou das garras de Saul. Ele saiu em correria e depois lá ele teve que armar aquele circo todo para ele não ser morto ali na terra dos filisteus. Mas Deus cuidou. Deus sabia de todas as coisas em todo aquele momento. E se nós olharmos no versículo 4, ele diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, e foi de boas terras.
Davi muitas vezes sentia sozinho, com dificuldade naquela situação, mas ele sabia que tinha um refúgio em Deus. E sabia que Deus estava pronto para ele. Meus irmãos, nós temos esse refúgio, essa busca que nós podemos fazer, em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Se nós não podemos olhar para essas circunstâncias, ter medo, o medo muitas vezes traz tantas lutas, tantas angústias na nossa vida, mas nós precisamos confiar, buscar esse Deus acima de todas as coisas, porque esse Deus é amor. E quando nós olhamos lá, o Deus que diga para os irmãos, está lá em 1 João, no capítulo 4, o versículo 16. Isso é muito para nós nos dias hoje. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aí nós podemos ir no versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor não está fora dele. Então nós podemos dizer, em Deus nós não temos medo. Porque no versículo anterior vai dizer que Deus é amor. Então nós podemos ver, em Deus não existe medo. Antes, o Deus não está fora dele. E agora ele continua dizendo, um medo produz tormento. Quando nós estamos em Deus, nós podemos passar, podemos ter medo, mas sabemos que nós temos um livramento. No versículo continua dizendo, o medo produz tormento, mas só aquele que tem não é abençoado. Aquele que continua com medo nas circunstâncias. Davi teve medo, mas ele enfrentou. Ele procurou em qualquer circunstância sair daquela situação. E ele conseguiu. E ele escreve agora esse salmo maravilhoso que nós podemos ver. Busquei o Senhor e ele me acolheu e me livrou de muitas coisas. Quando olho para vocês, eu fico lembrando de Moisés, quando chamado para tirar o povo do Egito, e tem medo para integrar a palavra. Mas quem sou eu? Mais o Senhor vai ser contigo. E nós sabemos que quando ele anunciava as pragas e diante do Faraó, ele ia com grande autoridade. E não tinha mais medo de enfrentar aquele todo poderoso na época, que era o rei do Egito. Por quê? O Senhor era com ele. Sabia que o Senhor estava com ele. Está no versículo 4. E agora no versículo 5. Nós podemos contemplar que o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar. Aqueles que seguem a Deus, que andam nos caminhos de Deus, nós não passaremos por vexame na terra. Daquilo que nós falamos, daquilo que nós seguimos, daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós amamos, nós não passaremos. E aí o texto de Isaías 41, versículo 9 e 10 vai dizer: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei pelos seus cantos mais remotos, e aqui disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te derrotei. Nós fomos chamados e Ele está conosco. Continua cuidando de cada um de nós. E ele continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha bênção. Chamados por Deus.
Esse versículo fala muito a vida da gente contemplar o nosso nossa vida. É o Deus que cuida de nós, Ele nos chamou para ser seus servos, para cuidar da sua presença, fazer segundo a sua vontade. E o versículo 6 continua dizendo: clamou e aflito, Ele ouviu. Clamou e aflito. Quando eu estava lendo sobre esse texto, fiquei lembrando muito de Moisés novamente, que está ali diante do Mar Vermelho, e o povo está acampado ali, o exército do faraó chega atrás, naquela situação na frente do mar, atrás do exército, e o povo clamando, questionando Moisés. E a resposta de Deus foi: diga aos filhos de Israel que marche. E que Deus está o povo aflito, e Deus o livrou de todas as perseguições do povo. Então, meus irmãos, muitas vezes as nossas aflições, o nosso viver, o nosso dia a dia, muitas vezes as aflições tentam abafar a nossa fé, abafar o nosso compromisso com Deus, abafar o nosso compromisso com os irmãos, abafar o nosso compromisso com a família, quando nós estamos aflitos. Muitas vezes a gente carrega muitas coisas, mas o Senhor é conosco. Clamou o aflito, o Senhor. O Senhor tem que dizer melhor, sabendo que Deus está pronto para ouvir todas as nossas queixas, nossas dificuldades, aquilo que nós passamos e aquilo que nós vivemos no dia a dia. E o versículo 7 vai dizendo: o anjo do Senhor acampa ao seu redor, escutei e os livra. O anjo do Senhor faz presente, seja de noite, de dia, na estrada, em qualquer lugar. Quantos são os livramentos que Deus tem feito na nossa vida? E muitas vezes nós nem sabemos, nem percebemos. Quantos livramentos, você está passando em casa, acontece alguma coisa, você não sai, você volta, o pneu fura, acontece alguma coisa, você não sabe o que está acontecendo na frente. O anjo do Senhor sabe. Então, nesse caso, quando Moisés estava no povo para atravessar o Mar Vermelho, o anjo do Senhor estava na frente. Mas quando o mar abre, o que acontece? O povo caminha pelo mar e o anjo vai na frente e vem entre o povo de Israel e o exército faraó. E assim, Deus continua usando os seus anjos para proteger nós no nosso lugar. Tantas são as caminhadas que os Senhor conosco, e muitas vezes nós não percebemos isso. E esses versículos de 1 a 10 que nós podemos ver é considerado como um cântico de Davi para com Deus. Ele está naquela tarefa de novo. E ali, depois que ele está naquele lugar, sentindo sozinho, somente a presença de Deus, ele buscando a presença de Deus, com louvor, com confiança, engrandecendo a Deus, buscando a Deus, contemplando as obras de Deus, clamando com o aflito de Deus, sabendo que Deus estava com ele ali. Começa a aparecer muitos homens para salvar ele. Homens de fora que vieram sobre ele. Davi estava ali e vieram ficar com ele. Por nós de mais de 400 homens na lavoura dele. Muitas vezes achando que estava só, mas Deus estava presente na vida. E se nós olharmos agora, meus irmãos, levantando um pouquinho mais, eu queria tirar de nós o versículo número 13, que diz: refreia a tua língua do mal e os lábios que falarem dolorosamente. Se nós olharmos agora para o texto aqui de Davi, os primeiros 10 versículos seriam um cântico, e agora de 11
até o 22, nós podemos ver uma mensagem. E agora no versículo 13 ele está dando uma mensagem, uma palavra para as pessoas. Refreie sua língua do mal e falar dolorosamente. Deus quer que a nossa boca seja algo de júbilo, de louvor, quando alguém coloca. Refreie sua língua do mal. No Salmo 19, versículo 14, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E as palavras, nossa palavra tem que ser doces, agradáveis. Nós fomos contemplados, como diz o profeta lá, Isaías, fomos chamados, nós somos amados por Deus. Ele continua cuidando de nós, e as nossas palavras ser boas e perfeitas nesse mundo que atravessamos. E se nós olharmos lá em Tiago, capítulo 3, vai falar muito sobre o poder da língua, e o capítulo 3, o verso 3 vai dizer: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Então, muitas vezes, no nosso meio, no nosso linguajar, nós temos que tomar muito cuidado daquilo que nós falamos. Temos que ter exclusivamente no coração as coisas que vivem e fazem bem a nossa vida. E no versículo 14 nós podemos ver, ele continua dizendo: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Se nós refrearmos a nossa vida, usar coisas boas, nós vamos apartar do mal e praticar coisas boas. Quando nós olhamos sobre esse texto, a parte do mal e pratica o que é bom. Eu lembro muito do livro de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem, humano, que tem imensa sempre nas obras esclarecedoras. Então, a parte do mal, pratica. Se nós não andarmos, nós não pararmos, não sentarmos, nós faremos livros de muitas coisas. Esse diz mesmo que sabendo lá no caso, no vilarejo lá vai pedir, o cara sabe com o relógio na mão, naquele bar, você tem o relógio só fica. Não se atira, não dá rapaz, não dá nada. De repente ele com a terra, não sai, de repente ele muda a cabeça, apaga as coisas. Eu fiz cidade daqueles que estavam lá chegando naquele local. Mas eu fico pensando na tragédia que foi na vida e no coração daquelas pessoas que estavam naquele lado. Uma certa hora da noite, lugar que não poderia estar, presenciou aquele ato terrível e depois suas consequências diante das autoridades políticas como se terminam. Então nós vemos a parte do mal, a parte do que é bom. O bom estar na casa de Deus, estar junto com nós, na presença de Deus. E muitas vezes o nosso dia a dia não estamos no trabalho, mas se não fazemos a vontade de Deus no caminho certo, aquilo que Ele nos para nós. E o versículo 15 diz que nós devemos praticar a palavra de Deus. Ela tem que estar no nosso lado, pronto para edificar, pronto para corrigir, pronto para mostrar a grandeza e sabedoria de Deus, para que o nome dele seja exaltado. E aí nós podemos olhar o versículo 2 do Salmo, primeiro versículo 2. Ele, o homem, não para, não senta, e o versículo 3 diz: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor e na sua lei de Deus. Se nós meditarmos, se nós temos falado de crescimento e encorajamento para bom as pessoas. E o Salmo 19, versículo 11, não esqueça nunca. Como diz, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarda no coração. Essa palavra de Deus permanece em nós. Eu sempre menciono aquele versículo, quando alguma coisa quiser nos desviar da presença do Senhor, o inimigo muitas vezes coloca laços para que podemos desviar. Mas aquele que
Senhor vai sempre ouvir uma voz atrás dele dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quantas são as vezes que nós estamos em tantas situações e nós vemos a mão de Deus mostrando o caminho que devemos seguir? E no versículo 17, clama o justo no Senhor, desculpa, nos livros de todas as suas tribulações. Clama ao Senhor, clama ao justo, o Senhor o escuta e o livro de todas as suas tribulações. Eu lembro muito dos três que foram lançados na palavra de uma completamente, todo mundo, os europeus pretendentes vão obedecer. Eles clamaram. No versículo 17, capítulo 15, se o Senhor quiser livrar a verdade. E pelo capítulo 25, nós vemos, estamos orando falando, nós somos quatro, nós somos três sem quatro, uma semelhante ao que levou o homem. E no versículo 28, nós dizemos, a presença do anjo que está aqui falando aqui nos Salmos, o anjo Senhor está falando do livro e o tempo, e o tempo e o livro. Nós vemos agora também aqui, junto com aqueles três homens que temos a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, meus irmãos, clamo justo do Senhor, o livro do Salmo. No versículo 19, dizendo, muitos são as pessoas justas, mas o Senhor de todos poderoso. Então nós podemos sentir que muitas vezes podemos passar por opressões, por lutas, dificuldades, mas nós sabemos que temos um Deus. Esse salmo fala muito no coração. Sabemos a dificuldade que Davi foi, o homem segundo o coração de Deus. Onde que ele foi parar? Ele pegou, ele errou, ele mentiu. Mas Deus permitiu que ele voltasse e escrevesse esse salmo de louvor, de gratidão. O versículo 11 até o 22 vai trazer uma mensagem para cada um de nós. Um cuidado na nossa vida, na nossa boca, no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso olhar, em tudo, mas que tudo seja para glorificar a Deus. Eu queria finalizar, meus irmãos, com os versículos 19, dizendo: muitos somos acusados justos, mas o Senhor de todos a língua. Eu queria que lemos, irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 31. Paulo, o sofrimento de Paulo. Muitos são as aflições de justo no Senhor de Deus amigo. Porque pensando no tanto sofrimento que esse irmão teve por causa da perseguição e com o compromisso da pregação da palavra de Deus. 2 Coríntios 11, 23 a 31, que diz: sou ministro de Cristo, falo de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões e açoites, em medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes crucificado por varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na moratória. Em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidade, em perigos em deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes, em fome e sede,
em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim, diariamente a preocupação com todas as vidas. Quem enfraquece, que também não se enfraqueça. Quem se escandaliza, que também não o engane. Se tenho que me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai, Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não me. E essa lição até o versículo 31. Então nós vemos o que esse servo de Deus passou. Muitas ambições, mas o Senhor a todos livrou. E nós sabemos que Deus permitiu que ele chegasse até os gentios, trazendo a palavra, e chegou até nós. E quantas igrejas, o trabalho que ele fez a cada dia. Então nós vemos no versículo 30, se tenho que gloriar-me no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai, Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe o que não é. Tudo ele fazia para glorificar a Deus e venceu essa vez. Que Deus abençoe, meus irmãos, que podemos sempre estar meditando nesse texto. Davi passou por essa luta. Passou por lutas. Pecou, errou, mentiu, mas nunca desistiu. Nós podemos às vezes errar, errar, fazer coisas que não é nossa verdade, nós não podemos fazer. Como eu estava dizendo, eu quero fazer um passo, apóstolo Paulo, mas o nome não quer ser sacrificado. Nós sabemos que Deus é justiça está conosco. Nós fomos chamados para sermos dele, pertencemos a ele e vivemos para ele. Amém? Que Deus abençoe. E Deus tenha uma boa semana, fazer tudo que você tem no caso dele e aquilo que ele predestinou para nós. Amém? Amém. Gostaria que o irmão estivesse orando. Tem alguém que está com desejo de orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, Pai, por mais essa noite, por esse momento, Senhor, de comunhão com o Senhor. Que essa palavra possa ter de conta no nosso coração, que possamos absorver e aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. E que possamos nos aproximar mais cada vez de verdade. Fica com nossos passos para a vida com Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos passar de diário, seja no trabalho, seja no carro, seja na sociedade. Faça-nos enxergar o sobrenatural. Meu Deus, pela ajuda-nos, ó Deus, a depender demais do Senhor. Não nos deixe ficar prostrados diante das provações. Abençoe cada família apresentada, essa criança vitoriosa, conforme os corações pecados, e nos dê ferramentas, Senhor, para que possamos trabalhar na paz do dia a dia. O Senhor vá à nossa frente, firmando nossos passos, Pai, edificando a sua igreja, Pai, cada vez mais, Senhor, colocando no nosso entendimento, Senhor, o seu amor e a sua misericórdia por cada um dos seus pensadores. Amém. Amém. Eu acho que os irmãos estão em casa, dá uma olhada na 1 Samuel, capítulo 21. Vamos ver. O rei Aquis ali, quando ele estava em Meleque, seria o sobrenome que deu depois. E Gate é a capital dos filisteus. Onde que Davi foi? Ele foi com Golias, o líder, e ele morava, Golias morava na terra de Gate. E ele foi para lá, no desespero. Alguns estudiosos dizem que ele saiu do fogo e caiu para trás. Mas o Senhor, todos, o dia da melhor papai e o Senhor. E assim está. Amém? Que Deus abençoe.